Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Nosso boletim agora está focado no que anda acontecendo com o mercado do boi. A gente vai direto lá para a Scott Consultoria, onde está Tainá Drogovic. Tainá aqui na tela com a gente já, bem-vinda, viu, Tainá? Obrigado pela participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. A Scott Consultoria realiza diariamente o levantamento nas principais praças pecuárias pelo Brasil afora e hoje chegou à conclusão de que tem várias praças recuando a cotação da arroba. Conta mais para a gente, seja bem-vinda. Obrigada, olá a todos, olá Alexander. E sim, o mercado boi gordo segue pressionado em função aí da boa disponibilidade de gado confinado. Hoje, no nosso levantamento, das 32 praças pecuárias monitoradas aqui pela Scott Consultoria, houve queda em 13 delas. Então, essa maior pressão que nós temos observado é principalmente nas praças com os confinamentos mais próximos, que tem uma boa disponibilidade. Então, mesmo aí com a proximidade da virada do mês, a gente tem visto que as escalas nessas praças estão mais alongadas e dando um certo conforto aos frigoríficos que estão tirando aí o pé do acelerador nas compras. Muito bem, então, entre essas praças, qual você destacaria para a gente? Além de São Paulo, que é a referência, né? Quais outras praças têm aí chamado a atenção em termos de pressão nos preços, Tainá? Vamos chamar atenção para Mato Grosso do Sul, para Minas Gerais, Tocantins. Então, essas praças aí com os confinamentos mais próximos estão sofrendo uma pressão maior. Em São Paulo, hoje nós observamos uma queda de R$ 2 na arroba do boi gordo, que atende aqui o mercado interno. Está em torno aí de R$ 310 no preço bruto e a prazo. Tá? E os animais que com destino à exportação, a gente observa um ágio de até R$ 5 em cima desse boi comum. Em São Paulo, hoje, as escalas estão em torno de 11 dias, Minas Gerais em torno de 10. Então, a maioria dessas praças estão todas com escalas confortáveis a partir de uma semana, já prontas, já para atender a entrada da primeira quinzena do mês. Então, estão mais confortáveis, Alexandre. Pois é, e daí essa questão da chegada do início do mês, tradicionalmente é um período onde existe pagamento de salário, consequentemente uma maior demanda. Até que ponto, dessa vez, isso pode acontecer nesse início de setembro, Tainá? Eu pergunto isso porque, teoricamente, a gente tem uma escala mais confortável e um frigorífico continuando a pressão sobre os preços, né? Exato. A expectativa é que assim, até meado de setembro nós continuamos observando uma oferta crescente de animais confinados, deve atingir um pico aí, né, durante o mês de setembro. Então, assim, para o lado dos mercados, das praças que estão próximas aos confinamentos, o mercado deve seguir mais pressionado. E nas praças que estão aí sem confinamentos, o mercado deve seguir mais andando de lado. Tá? Com a expectativa até de aumento em algumas praças em função da baixa disponibilidade. Mas, no geral, a tendência é que, na maior parte das regiões monitoradas aqui pela Scott Consultoria, o mercado ele siga mais pressionado ao longo aí de setembro. No entanto, essas quedas elas podem ser limitadas com a entrada da primeira quinzena do mês, quando tipicamente melhora o consumo de carne bovina em função dos recebimentos dos salários. Muito bem. Você tem aí uma interrupção do movimento de queda ou uma limitação da queda, na sua opinião, Tainá? Uma limitação da queda até meados aí de setembro, Alexander. Tá. E como é que está a carne, Tainá? Bom, do lado do mercado atacadista não está tão diferente. As vendas patinando, né, com a segunda quinzena do mês, que finaliza no dia de hoje, resultou numa queda de 0,6% na carcaça de bovinos castrados. Né? Já a carcaça dos animais inteiros, ela permaneceu estável. E a expectativa também é que o mercado atacadista ele siga pressionado, no entanto, também limitado essas quedas em função, né, da chegada da primeira quinzena do mês. Da mesma forma, a carne, então, tem a mesma pegada, digamos assim, do comportamento do boi. Isso, acompanhando o primeiro elo da cadeia até o último elo. Muito bem. Agora, essa questão do consumo interno patinando chega a ser uma preocupação, porque a gente vinha conversando, né, Tainá, de que o consumo interno e a melhora da economia poderia estimular o consumo interno. Essa melhora parece que não aconteceu?
Por hora, nós acompanhamos o mesmo mercado das semanas anteriores. A primeira quinzena dá uma leve melhorada e a segunda quinzena dá aquela retraída, né? Fica mais comedida essa demanda por carne. Por hora, Alexandre, o que a gente tem observado é o mercado andando de lado aí em relação à demanda. O que a gente acredita é que essa demanda deva aumentar aí com a proximidade do final de ano, né, com o recebimento da primeira parcela do 13º, também com as festividades finais de ano, também que deve colaborar também com o escoamento, mas por hora a demanda ainda continua andando de lado, é o mesmo cenário que nós temos observado aí nas semanas anteriores. Muito bem. E a exportação? Até que ponto a exportação tem força aí para segurar ou evitar uma pressão ainda maior nos preços, Tainá? Bom, Alexandre, o que a gente acompanhou, né, ainda não saiu os últimos dados, né, com fechamento de agosto, mas até a terceira semana, o que a gente acompanhou foi um volume exportado 30% menor na comparação semanal, ou seja, ele reduziu 30% a terceira semana em relação à segunda semana. No entanto, essa média diária embarcada comparada a agosto de 2020, ela está 11% maior. Tá? Então, a exportação, ela deu uma aquecida boa na primeira, na segunda semana, deu uma leve queda aí, significativa até, né? Na terceira semana, só que nós acreditamos que deva encerrar aí agosto em bom ritmo, né? Comparado aí aos anos anteriores, mantendo o ritmo. Então, por hora, as exportações devem continuar colaborando aí com o mercado, com o escoamento, né? Por mais que o mercado interno esteja aí um pouco andando mais de lado, as exportações estão em bons ritmos. Então, o que a gente deve acompanhar é o mercado aí, as exportações bem aquecidas aí para os próximos meses. Lembrando também que a China compra bem, né, em setembro, em outubro, para atender o Ano Novo Chinês. Né? Então, em setembro e outubro, as exportações devem continuar e permanecer bem aquecidas. Muito bem. E isso ajuda a manter um freio aí, mas não impede uma continuidade da queda se a oferta continuar aparecendo, então, Tainá. Exatamente. É isso mesmo. Muito bem. Bom, vamos ficar de olho no que vai acontecer então no mercado, principalmente no que diz respeito a essa precificação. Essa informação é importante, em pleno início de mês, praticamente frigoríficos já deveria estar se preparando aí para atender a demanda de final de mês. Tem uma pressãozinha acontecendo, mas a Tainá explicou que essa pressão está muito focada e muito localizada em regiões que têm essa oferta de animais de confinamento por perto. Então vamos ver como é que o mercado, de uma forma geral, vai reagir nessa primeira quinzena do mês de setembro e, obviamente, a gente vai ter os números de exportação divulgados amanhã, Tainá? É amanhã? Você sabe me dizer? Isso, os últimos dados do fechamento de agosto eles serão divulgados amanhã, né, dia 1º de setembro, e por hora vai ser esse cenário mesmo, o cenário deve permanecer pressionado, limitado, com algumas quedas em função da entrada da primeira quinzena do mês, mas no geral os volumes de gado confinados tendem a permanecer crescente até meados de setembro. Boa. Muito bem, vamos acompanhar de perto então esse mercado. Tainá Drogovic, obrigado pela sua participação, volte sempre. Obrigada, Alexandra, obrigada a todos, vamos ficar de olho no mercado. Até a próxima. Até a próxima. Tá aí, Scott Consultoria, Tainá Drogovic aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo as informações do mercado do boi, pressão que tende a continuar e hoje não foi diferente. 13 das 32 praças pesquisadas pela Scott Consultoria tiveram recuo na cotação, no caso de São Paulo, R$ 2,00 a menos em relação à precificação de ontem. Vamos ver os preços, vamos ver no mercado futuro quais são as indicações e como o CPEA também precificou a arroba no dia de ontem. Vamos lá. Setembro caindo 0,16% a R$ 310,50. Outubro, R$ 312,60, queda de 0,41%. Novembro, R$ 320,60, queda de 0,14%. Dezembro, sem alteração, R$ 321,50. Mas olha só o indicador CPEA, R$ 317,30, uma alta de 2%. Que será que esse indicador está querendo mostrar para a gente? A gente vai tentar entender aí, será que é uma retomada, uma preparação aí para o início de mês? Enfim, vamos ficar de olho aí nessa alta de 2% do indicador.
Muito bom, a gente vai ficando por aqui, eu agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouco, na sequência, tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.